Então, sejam bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso Papo de Carreira. Hoje a gente vai falar sobre como vender o seu infoproduto na recorrência, tá? Se quiser ligar a câmera, podem ligar, tá, gente? Fiquem à vontade. Podem mandar dúvida no chat e a gente vai conversando. Eu vou abrir aqui meu mapa mental para vocês, para a gente poder seguir, tá bom? Então, vamos lá, gente. Iniciando a nossa aula de hoje. O que que é, então, de fato, vender um infoproduto na recorrência? O que que isso significa, tá? Significa a gente atrair as pessoas certas para o nosso infoproduto. E vou dar um passo para trás, tá, gente? Só para contextualizar a nossa aula. Talvez você que não saiba. O que que é um infoproduto? É um produto digital que a gente, não que a gente só venda no digital, porque eu posso entregar uma prestação de serviço no presencial, assim como o atendimento clínico, e eu uso o digital para vender. Mas aqui a gente está falando de infoproduto, então o conhecimento eu entrego de uma maneira virtual, de uma maneira digital. Então, uma mentoria, uma consultoria, um curso, um material, um workshop, existem N possibilidades de infoproduto mais específico para profissionais da infância, a gente vai afunilando, porque não é todos os infoprodutos que a gente se depara no mercado digital, que são vários, que a gente consegue de fato aplicar para a nossa área, que é profissional da infância, terapeutas da infância, tá? Então, é uma forma de você monetizar o teu conhecimento. Então, você pegar o conhecimento que você tem, o know-how que você tem, a tua expertise, e a gente envelopar através de um serviço, produto digital que a gente chama de infoproduto, tá bom? Então, só contextualizando, dando só essa base para quem ainda não sabe o que é um infoproduto, tá? E a gente vende sim através do digital, vocês são as experts e vocês vão vender o infoproduto de vocês através do digital, beleza? Então, o primeiro ponto, o que que é vender na recorrência? É a gente atrair as pessoas certas. Então, a gente atrai as pessoas certas para o meu infoproduto. E como que eu faço isso? Tendo clareza da minha persona. Então, lembra, eu falo muito isso no meu Instagram, eu acho que está claro para vocês a diferença de público-alvo e persona. Público-alvo é o macro, assim, do teu cliente ideal, e a fatia é aquele público que eu quero. Então, se eu trabalho com mães, tá, mães é geral, específico, mães de crianças de que demanda, qual idade, qual a situação, o que que essas mães vivem, onde essas mães vivem, o que elas pensam. Então, a gente tem que ser mais específico nas características do nosso cliente, aquele que a gente quer para o nosso produto, serviço ou infoproduto, tá? Então, para eu vender um infoproduto na recorrência, eu tenho que ter clareza do meu público, da minha persona, do meu cliente ideal. Não é eu sair falar com todo mundo, falar sobre um assunto diferente todos os dias, tem que estar alinhado com o meu produto e com a minha persona, tá? Então, primeiro, para eu vender na recorrência, eu preciso atrair as pessoas certas para o meu infoproduto. E se você vai vender, começar a vender infoproduto agora, é importante você fazer uma análise do quesito de, poxa, eu vendo um produto digital no digital, através do meu Instagram e de talvez de outras formas de venda através do digital. Eu falo outras formas porque talvez você vai vender no TikTok, você vai vender você tem uma comunidade no WhatsApp, que é uma outra ferramenta, não só o Instagram, tá? E aí você criou um produto, mas você não tem esse público. Então, por exemplo, eu vou criar um curso para pais sobre TDAH, só que eu não tenho essa demanda no meu Instagram. Então, eu preciso pensar em atrair essa demanda, essa persona, para eu conseguir vender. Não adianta só eu estruturar um infoproduto e querer vender se eu não tenho o público que precisa dele no meu Instagram. Tá? Então, isso é muito importante. Tenha clareza de quem é o cliente que vai comprar o teu infoproduto e a gente precisa atrair ele para o teu Instagram para a gente poder vender. E para isso acontecer, o primeiro passo é eu poder ter clareza da minha persona, beleza? Segunda coisa, aquecer e gerar desejo na tua audiência. Então, para eu vender um infoproduto na recorrência, e quando eu falo recorrência, é vender constantemente, não é vender uma vez por mês, não é vender uma vez a cada 2 meses, é vender constantemente. Isso é recorrência, tá? Constante. Quero vender constantemente o meu produto porque eu entendo que ele não é só uma renda extra para minha empresa. Eu quero ter um bom faturamento. Eu estou desenvolvendo ali investimento de tempo, dinheiro, energia
dedicação. Então, eu não quero que seja uma renda extra, eu quero que seja uma renda ativa no meu trabalho, tá? Enquanto especialista, enquanto pessoa que está ali também ajudando pessoas, transformando pessoas através de um infoproduto, tá? E para isso, para eu conseguir vender constantemente e na recorrência, eu preciso aquecer e gerar desejo na minha audiência. O que é aquecer, gente? É eu aquecer a minha audiência e mostrar para ela que eu tenho algo para vender para você. E eu falo isso porque tem muita gente que tem medo de vender. Gente, exclui isso da cabeça de vocês, da mentalidade de vocês, da rotina de vocês. Se você tem medo de vender, é porque talvez você está insegura da tua transformação. A gente não pode ter medo de vender. Venda é transformação, você está ajudando o outro. E tá tudo bem você cobrar por isso. Você estudou, você se dedicou. E tá tudo certo, você é especialista na tua área, porque eu tenho medo de vender. Então, quando eu aqueço a minha audiência, vou dar o exemplo da Isa, que a Isa estava contando do produto dela, do infoproduto dela. Então, a Isa vai lá, uns 30 dias antes, começa a falar sobre o assunto que ela vai resolver no infoproduto dela. Então, ela vai lá no Instagram, ela começa a falar, ela pode mostrar bastidores da criação desse infoproduto, como é algo também que tem materiais que ela vai enviar na casa da profissional, ela pode mostrar esses materiais, ela criando. Ela pode mostrar os bastidores da criação desse infoproduto, os entregáveis que vai ter esse infoproduto, mostrando, documentando tudo, toda a criação dela. Ela vai documentando e compartilhando no Instagram. Isso vai gerando desejo. A gente vai aquecendo a audiência para algo novo que está vindo. Então, está vindo algo novo aí. Uma novidade. A Isabela já está aquecendo a audiência dela para a audiência dela não ser pega de surpresa. Para a Isabela não chegar em um belo dia do nada e falar assim, gente, eu tenho um produto aqui para vocês. Só que nunca ela falou nada disso. Nunca ela trouxe nenhum conteúdo relacionado, ela não mostrou nada, e aí a audiência pega de surpresa. E aí, talvez ela não vai ter o resultado que ela espera ter. Então, é importante a gente aquecer essa audiência e gerar desejo. Como que eu gero desejo? Mostrando como o meu infoproduto resolve o teu problema. Como que o meu infoproduto resolve o teu problema? Eu não vou entrar nisso, em estrutura de infoproduto, é tema para outra aula. Mas quando a gente vai pensar em estruturação de infoproduto, a gente tem que pensar na jornada do cliente, na transformação, ponto A, ponto B, o ponto A que o meu cliente está, as dores, problemas, dificuldades, e o ponto B, que é onde ele vai chegar acessando o meu infoproduto. O meio é o meu infoproduto. Então, o cliente está com esses problemas que você vai resolver. Você resolvendo, ele acessando o teu infoproduto, ele vai acessar a transformação. Qual é a transformação? Até para ele entender o que que ele perde se ele não acessar essa transformação. Quais são os prejuízos dessa profissional continuar insegura, continuar atendendo com insegurança, com medo, enfim, seja lá o teu cliente, o teu produto, a tua persona. Então, eu preciso aquecer e gerar desejo na minha audiência. Eu gero desejo quando eu mostro um entregável do meu produto. Tem pessoas que querem aquele entregável. Então, quando eu mostro que no meu infoproduto tem esse tipo de entregável, eu gero desejo. Quando eu mostro os bastidores da criação do meu infoproduto, eu gero desejo. Isso vai despertando interesse e vai elevando o nível de consciência da nossa audiência para ela chegar na compra, tá? E eu faço isso constantemente na nossa comunicação. Quando eu falo comunicação, eu estou falando de comunicação via feed, stories, se eu faço uma live, se eu dou uma aula. É comunicação. Você se comunica a todo momento no seu Instagram, na tua rede social. Você se comunica a partir da tua oralidade, através da tua postura, da tua vestimenta, do teu tom de voz. Tudo isso comunica. Então, a gente precisa ter uma comunicação, que é o todo estratégico intencional. E dentro da minha comunicação, eu vou ter conteúdos estratégicos intencionais, tanto no feed como nos stories. Então, é uma forma de eu aquecer e gerar desejo na audiência, tá? Terceiro ponto, convidar sem medo para o próximo passo. O que que é convidar para o próximo passo? É eu convidar para você ser minha aluna, para você comprar meu infoproduto sem medo. Poxa, eu tenho total segurança na transformação que eu gero através do meu infoproduto, através do meu trabalho. Eu preciso ter essa segurança para você acreditar e se sentir seguro em realizar investimento, independente do preço. Então, quando eu convido as pessoas na minha rede social, no meu Instagram, ou de ações que eu faço,
no digital de maneira estratégica para vender meu infoproduto, eu preciso convidar as pessoas para o próximo passo, porque tem pessoas que vão querer acessar o gratuito e tem pessoas que vão querer acessar o pago. E se eu não convido as pessoas para acessar o pago, muitas vezes elas não vão vir, porque talvez elas nem sabem do infoproduto que eu tenho. Talvez quando eu falei, ela não me viu lá nos stories o dia que eu falei. Então, por isso que eu tenho que falar constantemente. Eu coloquei aqui, ó, falar várias e várias e várias e várias vezes sem medo. Se você quiser falar todo dia de diferentes formas, você pode falar. Porque a gente vai acessando níveis diferentes da pessoa que me segue. Eu vou acessando diferentes pessoas que talvez não viu meu conteúdo daquele dia. Então, eu preciso fazer convites para a pessoa seguir no próximo passo e ter uma transformação mais profunda. Que muitas, eu tenho certeza, muitas no Instagram de vocês querem dar esse próximo passo, mas será que eu estou convidando? Eu estou gerando demanda? Eu estou gerando oportunidade da pessoa sinalizar para mim que ela quer ajuda? Eu estou gerando oportunidade da pessoa sinalizar para mim que ela quer aprender mais a fundo comigo e que ela quer ter acesso ao meu infoproduto, seja qual for? Então, é essencial esses três pontos que eu coloquei, que significa a gente vender na recorrência. Isso aqui tem que estar alinhado. E aí eu coloquei aqui só, até coloquei aqui para frisar para vocês que quando a gente está lá no nosso Instagram, porque a gente quer vender o infoproduto na recorrência, e eu entendo que o digital o carro-chefe para isso acontecer, aonde isso vai acontecer, não é no presencial. Quando eu estou ali conversando com o meu potencial cliente, eu estou conversando nos stories, eu estou conversando através de produção de conteúdo, eu estou conversando numa live, eu estou conversando numa aula, eu estou aqui gerando minha comunicação e agregando valor. Eu preciso fazer com que as pessoas digam vários sims para mim, para ela ter e tendo mais essa consciência de que o meu infoproduto ajuda ela. Então, eu posso, por exemplo, gerar uma narrativa nos meus stories com enquetes, para ela votar vários sims. E isso vai trazendo uma consciência para ela, e a gente daí está entrando numa parte de venda, vai aumentando o nível de consciência dela, mostrando que sim, ela tem uma dificuldade, que sim, ela precisa de ajuda, que sim, é prioridade para ela, e sim, ela quer conhecer seu infoproduto. Quando a pessoa fala vários sims para você, é mais fácil você vender para o teu cliente, tá? Então, isso que significa vender na recorrência. E aí a gente entra em três pontos essenciais para a gente ter esse infoproduto constantemente sendo interessado, interessante para o nosso público, para o nosso cliente, para a nossa persona. A gente precisa pensar na atenção, na confiança e na conversão. Anotem aí: atenção, confiança e conversão. Atenção, como que eu gero a atenção da minha audiência? E, de novo, a gente está falando aqui de digital, não estou falando de presencial, estou falando de vender meu infoproduto, então quer dizer que eu estou vendendo através do digital, de ações. Não estou falando especificamente de Instagram, eu estou falando de ações no digital, que vai muito além de Instagram, tá? Então eu posso gerar atenção. Primeiro ponto, atenção. Eu gero atenção através da minha comunicação e através da minha produção de conteúdo. Eu preciso gerar a atenção da minha audiência. E para eu conseguir gerar a atenção da minha audiência, o que que é fundamental? E a gente já falou aqui, conhecer o meu cliente, para eu poder talvez fazer um conteúdo que foque na dor, que foque no momento, que foque no desejo, que foque num erro que o meu cliente já cometeu, o meu futuro cliente já cometeu. Se eu vou fazer uma narrativa nos stories, eu posso trazer uma conversa em relação a um ponto que gera um desconforto no meu potencial cliente. Então, eu consigo o quê? Chamar a atenção do meu público. Então, eu preciso a todo momento estar chamando a atenção. Até porque, gente, hoje no digital a gente tem um mundo de informações, concorda? A gente tem várias informações todo dia, toda hora. Então, eu preciso me diferenciar. Eu não quero ser mais uma profissional da infância no digital. Eu quero construir minha autoridade, eu quero construir essa visibilidade, eu quero ser vista como referência. Eu quero escalar o meu trabalho através do digital e aqui, hoje, a gente está falando especificamente de escalar através de infoproduto.
Então, eu preciso ganhar na atenção. E aí, se eu continuo me comunicando e produzindo conteúdo igual a galera faz, mais do mesmo, eu não vou me diferenciar. Eu não vou conseguir a atenção do meu futuro cliente e mostrar para ele como de fato eu posso ajudar ele naquele problema. Mostrar que eu sei, que eu domino, que eu tenho total segurança em ajudar aquela pessoa. Então, eu preciso atenção, clareza de quem é o cliente e você gerar conteúdos, gerar comunicação, criação de stories que chamem a atenção do teu cliente, tá? Primeiro ponto, atenção. O segundo ponto, confiança. Gente, é um relacionamento. A pessoa entrou no meu Instagram, eu vou nutrindo ela com informações, vou agregando valor, até chegar na etapa final, que é a venda. Dificilmente, não estou falando que não pode acontecer, mas dificilmente uma pessoa vai começar a te seguir hoje e vai comprar hoje de você. Pode acontecer? Pode. Se isso acontecer, perfeito, arrasou. Mas o normal que a gente tem é a pessoa chegou, conheceu o teu Instagram, a gente tem que nutrir ela, por isso que a gente produz conteúdo intencional e estratégico, se comunicando com a minha persona. Até eu faço uma ação estratégica no meu Instagram e aí essa pessoa sinaliza que quer a minha ajuda. Então chega uma oportunidade de venda, tá? Então aqui nessa confiança, basicamente é a gente nutrir a minha audiência, eu agregar valor, é eu mostrar, igual eu estava falando para Isa, de gerar desejo, mostrar bastidor, você entregando, por exemplo, eu sei aqui que a Tawane também dá mentoria. Então, a Tawane estruturando mentoria, a Tawane conversando com alunas, um trecho da mentoria, tudo isso gera conteúdo e vai gerando confiança para a pessoa ver que a Tawane tem autoridade, que ela tem expertise, que ela domina o conteúdo, que ela consegue ajudar diante da dificuldade da pessoa que está no Instagram dela. Outra coisa que gera confiança é a gente compartilhar o nosso método. O método é uma necessidade para todo infoproduto? Não necessariamente, mas, por exemplo, se eu tenho uma mentoria, se eu tenho um curso, se eu tenho uma formação, é importante eu seguir um método que vai diferenciar o meu trabalho do trabalho de outras pessoas. É o meu método, é igual eu chegar para vocês, por exemplo. E eu falo o quê? Qual que é o método da Bianca Simão? Hoje eu tenho o meu método que é empresária da infância. O que que é ser empresária da infância? Eu defendo a ideia de que para você viver bem do seu trabalho, para você expandir tua carreira, tanto financeiramente como visibilidade, alcance, autoridade, não dá para você depender apenas do seu conhecimento teórico, técnico. Não é você fazer mais uma pós, fazer cursos. E não estou falando que isso não é importante, a capacitação teórica é. Mas infelizmente não é o primordial. Não adianta eu ter todo o conhecimento do mundo se eu não olho para o marketing da minha empresa, se eu não olho para a gestão, se eu não olho para pilares que são importantes enquanto empreendedora, porque se eu sou uma terapeuta, uma profissional da infância, muitas vezes eu vou empreender. E para empreender, eu preciso desenvolver habilidades que a gente não aprende em graduação em pós nenhuma. Por isso que o meu método é a empresária da infância, que tem essa junção, onde eu falo sobre posicionamento, comunicação, estratégia digital, estrutura de negócio e ecossistema de vendas. Dentro do meu método, eu defendo e ensino 5 pilares. Isso que vai diferenciar a Bianca Simão de outras pessoas do mercado. Porque tem pessoas que vão se conectar com o que eu ensino, com o que eu defendo, e tem pessoas que vão se conectar com outras pessoas e tá tudo bem, é isso que traz uma diferenciação. Então, quando você organiza teu método, é isso que traz diferenciação para o teu infoproduto, tá? Outro ponto que gera confiança, prova social. Então, se eu tenho uma mãe que já consumiu o meu infoproduto e ela pode me gerar um feedback, é uma prova social. Uma aluna, enfim. Uma coisa é eu falar do meu infoproduto. Outra coisa é eu mostrar que ele foi válido para outra pessoa. Isso dá mais peso na venda. Isso dá mais peso na decisão das pessoas que te seguem em tomar a decisão de comprar de você. Então, prova social é uma forma de gerar autoridade no seu infoproduto. Então, compartilhe, claro, de uma maneira ética, respeitosa.
feedbacks, provas sociais de que o seu trabalho realmente está fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Então, é assim que a gente vai gerando confiança. Então, a gente já atraiu, já chamou atenção, agora eu estou gerando confiança para eu pensar na conversão. E aí, o que que é a conversão? É aquilo que eu falei ali mais em cima. É eu gerar oportunidades e convidar a pessoa para o próximo passo. Faça uma análise para vocês que já têm infoproduto. Pensa até no que você vende hoje. Pode ser no presencial, seu atendimento clínico. Quantas vezes na semana você convida o teu público, a tua persona, para o próximo passo? Faça uma análise. Agora, faça uma análise e eu duvido que você vai falar para mim assim, ah, Bianca, eu faço com frequência. Porque eu sei que às vezes vocês têm medo, vocês têm situações que conflitam com isso. Mas, gente, vem da transformação. Por que que você tem medo de ganhar sobre algo que você estudou por anos, que você investiu tempo e dinheiro para aprender e que hoje você tem o poder de ajudar outras pessoas e você ganhar para isso? É seu trabalho, assim como o teu cliente também tem um trabalho e ele também vende o trabalho dele. Então, é raciocínio, é lógico. Não tem por que ter medo de vender. Não tem que ter medo de vender o valor que você acha que vale o seu trabalho. É assim que a gente vai qualificar cada vez mais o nosso cliente, o nosso comprador. Agora, se eu continuar cobrando barato, eu vou atrair aquela pessoa que quer pagar barato. Fato. Agora, se eu começar a valorizar meu trabalho e me posicionar diante disso, porque não adianta só eu dobrar o valor da minha hora. Eu preciso ter um posicionamento e uma comunicação coerente. Não é só eu subir o valor do meu infoproduto. Ah, eu vendi uma mentoria por 1.000, agora eu subi para 5. Tá, mas e aí? O que que você mudou na estrutura do teu infoproduto e como que tá a tua comunicação e posicionamento para você cobrar 5.000? Tudo isso tem que estar alinhado. E aí, se eu tô lá vendendo barato, não valorizando a minha hora, eu vou atrair pessoas que querem o barato, que querem o preço e não o valor. Então, essa valorização tem que começar de vocês e não do cliente. O cliente não vai chegar para vocês e falar assim, ai, mas eu acho que a tua mentoria tá barata, tinha que ser o dobro, eu vou pagar o dobro para você. Ou até o atendimento clínico, ai, fulano, eu acho que você tá cobrando barato, eu vou te pagar o dobro esse mês, tá? Ninguém vai chegar, porque é você que coloca o preço no seu trabalho e não o teu cliente, tá? Então, aqui na conversão, eu posso gerar oportunidades de chamar a pessoa para ir comigo no próximo passo através de aplicações. Então, dependendo do seu infoproduto, a gente pode trabalhar com formulário de aplicação no Instagram. Dependendo do seu infoproduto, a gente vai trabalhar com aulas gratuitas para nutrir a audiência e fazer pitch de venda. A gente pode gerar essa chamada para o próximo passo através de CTA de vendas. Então, o que que seria uma CTA de venda? Você fazer um post e no final do post você fazer uma CTA, que é uma chamada para ação. Seus posts precisam ter CTAs, falando do seu produto. Ah, você quer construir uma clínica lucrativa? Sei lá, me veio isso agora. Você quer construir uma clínica lucrativa? Clique no link da bio, ou comente aqui, ou se aplique para ter essa transformação. Ou eu posso trazer uma CTA direto para o produto. Quer conhecer mais sobre a minha mentoria? Comente aqui que eu vou te chamar no direct. Então, eu estou fazendo CTAs, chamadas específicas de venda, convidando a pessoa para o próximo passo. Então, pensa no teu infoproduto pensa lá comigo, desses 3 pontos essenciais para você vender na recorrência. Que pontos de atenção você pode fazer? Pensa nessa semana, hoje é segunda-feira, gente. Última semana do mês, várias oportunidades ainda vocês podem ter. Então, como eu posso chamar a atenção da minha persona, desse meu infoproduto, através de produção de conteúdo, através de narrativa de story? Será que eu tenho que refinar talvez a minha persona? Talvez eu tenha.
Você ter clareza da tua persona é a base de tudo, gente, de tudo. Então, qual que é, clareia a tua persona e pense em ações que você pode fazer essa semana, se planeje, escreva, coloca na tua agenda, que você pode fazer para chamar atenção. Talvez se você tem uma comunidade no WhatsApp, você pode chamar a atenção dentro do grupo, não precisa ser só no Instagram. Ou se você tem um outro canal que você trabalha no digital, você pode fazer ali também. Pronto, agora vamos para o outro, confiança. O que que eu posso fazer essa semana para gerar confiança? Será que eu posso mostrar mais sobre o meu infoproduto? Eu posso mostrar, eu posso fazer um post de um entregável. Então, eu, Bianca, eu posso muito bem, talvez, se eu quisesse, fazer um post lá no meu Instagram, falando sobre um entregável que eu tenho de acervo de conteúdos. Eu posso fazer um post sobre isso e fazer uma CTA de venda para o meu produto, se eu quiser. Então, que outra forma? Será que eu posso pedir mais feedbacks para minhas clientes para eu poder gerar confiança no meu Instagram? Será que eu posso trazer mais o meu diferencial? Qual que é o teu diferencial? Isso tem que estar claro para você. Qual que é o diferencial do teu infoproduto? O que que difere o teu das outras pessoas? O que que faz o seu se tornar único? Tem que ter diferencial. Não dá para ficar, não pensar em diferencial. Qual que é o teu diferencial? Vou dar um exemplo meu para vocês. Um diferencial, não só de um infoproduto específico meu, mas de toda a minha comunicação, o que que eu trago? Que eu não sou especialista do marketing, eu não sou formada em marketing, eu nem quero ser. Eu sou uma profissional da infância, assim como vocês, que viveu e vive o marketing, que já investiu anos de dinheiro e tempo estudando isso, aplicou, aprimorou, validou, ensinou para centenas de profissionais da infância. Então, isso me traz uma diferenciação, porque eu não sou guru do marketing que vai ensinar você receitas mirabolantes, te ensinar coisas que você vai se frustrar porque não vai dar certo. Então, esse é um diferencial meu, que me diferencia das outras pessoas que ensinam coisas parecidas comigo, tá? Pensa no seu. O que que você pode fazer essa semana para trazer a sua diferenciação? Conversão. O que que eu posso fazer essa semana para gerar conversão? Será que eu posso? Será que eu, se eu vendo mentoria, eu estou com formulário, eu estou levando as pessoas para esse formulário, porque não adianta eu só ter um formulário na bio e não convidar as pessoas para se aplicarem. Aí não adianta. É a mesma coisa eu atender, eu esperar os pacientes entrarem em contato comigo e eu não ser ativa na prospecção de pacientes. Aí não dá. Será que eu posso dar uma aula? Será que eu posso ser posso ser mais dinâmica na variação de conteúdo? Será que eu posso fazer uma live? Será que os meus conteúdos, analisa se os últimos conteúdos, eu estou falando de venda? Eu estou fazendo CTA de venda? Eu já vejo as dúvidas de vocês, né, tá? Eu estou fazendo CTA de venda? Estou falando do meu produto? Estou convidando a pessoa para ter esse problema resolvido? Estou mostrando para ela a minha diferenciação e fazendo uma CTA com o meu infoproduto? Então, eu convido vocês, e eu sei que não são todas que vão aplicar, mas quem aplicar vai perceber resultado, porque é assim que a gente avança. Pensem em ações de atenção, de confiança e de conversão. E planejem, não é pensar no dia, é planejar, gente. Pensar no dia não vai fazer você executar. Talvez no dia você vai tá cheio de coisa para fazer. Aí você vai perder o maior tempo pensando em como fazer aquilo, sendo que você poderia ter se planejado, tá? Então, pensem sobre isso para essa semana. A gente é segunda-feira, então a gente tem tempo para fazer isso, tá? Deixa eu ver as dúvidas de vocês. Qual é a frequência que você sugere para fazer esse tipo de conteúdo? O de conversão, no caso. Jaque, me fala, me conta um pouco que infoproduto que você tem. Mas já te respondendo, igual eu até falei agora há pouco, se você quiser falar todo dia do teu infoproduto de diferentes formas, você pode falar. Claro, gente, tem formas da gente vender sem ser a vendedora chata. Eu não quero ser uma vendedora chata. Como que a gente faz para não ser vendedora chata? Eu só falar do meu produto. Tipo assim, só falar do meu produto, falar assim, ah, eu tenho uma mentoria que é assim, assim, assim.
Aí amanhã eu vou. Eu tenho uma mentoria que é assim, assim, assim. Como que eu faço para não ser chata? O que a gente falou aqui. Quando eu trago uma prova social, quando eu trago a minha diferenciação, quando eu trago a minha história, e no final eu falo do meu propósito, que é hoje, agora, eu estou levando isso do digital para mais pessoas. Quando eu trago uma narrativa, talvez nos stories, falando de um problema específico da minha persona e de um pilar específico que o meu infoproduto resolve, eu não estou sendo chata. Eu sou chata quando eu estou lá todo dia no meu Instagram só falando do produto isolado, mas sem mostrar por que que eu criei, qual que é o propósito desse infoproduto, por que que eu criei esse infoproduto, qual que é o objetivo. Sem eu agregar valor, então eu tenho que estar agregando valor para quando eu falar do meu produto fazer sentido. Então, se eu quiser todo dia falar de conversão, eu posso, mas o que que eu te sugeria, pensando em calendário editorial, pensando em estratégia? Pelo menos 2 vezes na semana, você poder trazer a conversão e fazer convites para a pessoa acessar você no teu pago, tá? Eu estou um pouco travada nos conteúdos, preciso me organizar. É isso, gente. Você falou a chave, organização. Sem organização, a gente fica travada, a gente. Ai, o que que eu vou postar hoje? Aí eu vou lá criar um conteúdo, eu fico 3 horas criando conteúdo, e aí o conteúdo flopou, eu fico frustrada. Vai gerando uma bola de neve, sabe? Então a organização é importante. O mais desafiador é pensar nos conteúdos. Sinto que me desgasta muito, mas eu sei que quanto mais eu produzo, exatamente, é treino. E é isso, você tá talvez travada porque você não está treinando, ou você está querendo criar conteúdos mirabolantes, sendo que o básico talvez você não está fazendo de conteúdo. Pensa no teu produto. Quais os pilares? Quais os pilares do teu infoproduto? A gente tem que criar conteúdos dos seus pilares. Se eu falo sobre avaliação, se eu falo sobre teste, se eu falo sobre jogos, se eu falo sobre captação de pacientes, essa é a minha calendário editorial. Sabe por que que eu tenho isso? Porque eu treino. E quando eu não treino, eu fico igual você tá me falando, eu fico travada. E aí quando eu também travo, tá? Eu também travo. E aí quando eu travo, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar e desenvolver a minha criatividade. Então, como que eu desenvolvo a minha criatividade? Eu faço pesquisa, eu busco em outros nichos que não tem nada a ver com o meu para me dar ideia, não só de conteúdo, mas de ações, de estratégias, de aulas para o meu público, tá? Jaque, perfeito. Fez sentido? Então você pode, ó, como você tem uma mentoria, o formulário de aplicação é importante para você. Você pode gerar convites para o formulário de aplicação. Você pode trazer isso em CTAs de posts no feed, não específico falando da mentoria. Você pode ter um post específico da mentoria, mas você também pode fazer um conteúdo, vamos supor, para psicólogo. Vou supor aqui, tá? Que um pilar da tua mentoria é ensinar sobre é, sei lá, avaliação clínica, um exemplo, tá? Então, eu posso trazer um conteúdo de ensino falando sobre avaliação e no final fazer a chamada se ela quer aprender na prática como aplicar isso. Eu nem falei da mentoria, mas ela quer ter essa transformação, então ela vai se aplicar no link da bio, aí lá eu vou explicar da minha mentoria para ela, tá? Faz sentido? Então, a gente já falou o que é vender na recorrência e os 3 pontos essenciais para isso acontecer: atenção, confiança e conversão. Eu trouxe aqui só para a gente contextualizar, mas a gente precisa de um tema, uma aula específica disso, de construção de esteira, não é o objetivo aqui. Mas para quem já tem infoproduto e para quem vai criar, a gente precisa olhar, vocês precisam olhar para uma esteira de valor. O que que é uma esteira de valor? É o caminho que você desenha para que o teu cliente avance com você em todas as etapas, porque assim, você tem um infoproduto, ele não vai resolver todo o problema do mundo, e a gente não quer resolver todo o problema do mundo. Se eu quero que a venda de infoproduto seja realmente um faturamento ativo da minha empresa, que ele não seja só uma renda extra, eu vou ter que pensar futuramente numa esteira de valor que está dentro do meu ecossistema, dentro do que eu ensino, do que eu me comunico, do que eu me posiciono. Então, se eu tenho uma mentoria para psicólogos sobre gestão clínica, um exemplo, que é o meu produto talvez de alto valor, é aquele que tem mais valor, quando eu falo valor, valor é entrega.
mais suporte, acompanhamento, porque é uma mentoria. Consequentemente, ele é o maior preço, então é o mais caro da minha esteira. Eu posso ter um antes para aqueles leads que talvez chegam recentes no meu perfil. Eu posso ter, talvez, um material, eu posso ter um treinamento que um conteúdo vai ser um pouco, não vai ser raso, mas vai ser um pouco menor que a mentoria, não vai ter acompanhamento, não vai ter exclusividade, então vai ter uma entrega menor de valor e, consequentemente, um menor preço. Mas, igual eu falei, a gente não vai falar sobre isso aqui porque não é o foco da aula, mas eu trouxe para vocês pensarem do que vocês almejam na carreira de vocês, tanto de faturamento, do que vocês desejam. Um ponto importante para você pensar, eu acho que eu falei isso em uma outra aula, por que que você vai criar um infoproduto? Por que que você tem um infoproduto? É para ter uma outra renda ativa na tua empresa, para não ficar refém do atendimento individual? Quanto que você deseja faturar com o teu infoproduto? É uma pergunta que você tem que saber me responder. Quanto que você deseja faturar esse ano de 2026 com o seu infoproduto? Porque só assim você vai conseguir fazer um planejamento para saber quanto você vai ter que faturar no mês, que tipo de ações a gente vai ter que fazer para chegar nesse faturamento, quantas alunas você vai ter que ter para ter esse faturamento. Então, é uma pergunta importante que vocês precisam ter clareza. Qual que é o objetivo? Por que que eu estou criando um infoproduto? Qual que é? Por quê? Não é criar um infoproduto por criar. Porque não é simples. Tipo, não é que é difícil, mas o que que eu quero que vocês entendam? É um trabalho igual ao atendimento clínico. Precisa de estudo, dedicação, que é o que vocês estão fazendo aqui. Então, por que que eu estou criando infoproduto? Pensa nisso e pensa no teu faturamento. Quanto que você quer faturar com esse infoproduto esse ano, tá? E aí, um ponto importante aqui é a gente pensar na estrutura de um infoproduto que vende. Por quê? Uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas é: não adianta você ter um infoproduto maravilhoso de conhecimento, ser uma mentoria maravilhosa que você ensina assim. Cara, você ensina tudo para psicóloga. Sua mentoria é incrível, incrível de conteúdo. A jornada, você pensou no método, na jornada que ela vai percorrer com você, para você tirar ela do ponto A e levar lá para o ponto B, perfeito. Mas, infelizmente, não adianta se você não ter uma boa estrutura. Quando eu falo estrutura, é a jornada, é os entregáveis, é o que ela vai acessar quando comprar essa mentoria. Se você não tiver uma promessa estruturada, a promessa é basicamente o que você está prometendo para ela. Olha, você vai comprar minha mentoria porque você tem um problema. Você passando pela minha mentoria, aplicando o que eu te ensino, você vai ter uma transformação. Qual que é essa transformação? É a tua promessa. Te ajudo em 3 meses a estruturar uma clínica dos sonhos. Se em 3 meses, dentro do que você entrega, se ela aplicar, você ajudar ela a ter uma clínica dos sonhos, massa, é a tua promessa. Tem que de fato estar alinhada com o que você ensina. Não adianta você ter uma promessa que você vai ensinar ela a faturar 50 mil no mês, se você não tem validação disso, se você nem você sabe que se o que você ensina vai fazer ela faturar 50. Então a gente tem que tomar cuidado com a promessa, mas a promessa é importante, que vai também diferenciar o teu das outras. E a oferta nada mais é do que o preço. Você pode trabalhar com ofertas de vendas diferentes em cada momento do ano, em cada ação específica que você for fazer. Qual que é a oferta do teu produto? O que que ela está acessando de conhecimento, de bônus, de materiais? Isso é a oferta. A oferta vai muito além do preço. É a gente mostrar tudo que ela está acessando. Talvez, se você comprar minha mentoria, tudo que você acessa, você teria que pagar 50 mil. Porque se eu for dar preço para tudo que eu estou te entregando e realmente vale, você está recebendo 50 mil reais. Mas você não vai pagar 50, você vai pagar um outro valor. Entende? Então, isso é oferta. E a gente mostrar também para a pessoa os valores que tem em cada entregável, em cada jornada. E a gente desenhar uma oferta para aquele momento. E a gente pode ter várias ofertas, dependendo da nossa estratégia, tá? Porque não adianta, igual eu falei, ser o melhor infoproduto de conhecimento.
Porque se você não olha para a estrutura, para a promessa e para a oferta, você não tem um infoproduto, você tem uma informação solta. Aí você está lá entregando informação, entregando conhecimento de maneira solta e não está conseguindo gerar vendas. Então, faça essa análise hoje da se você já vende esse infoproduto e se você não está tendo as vendas que você quer, será que algum desses pontos que eu falei está faltando? Eu preciso chamar mais atenção, eu preciso gerar confiança, eu preciso converter, eu preciso talvez rever a estrutura do meu infoproduto, talvez ele não está sendo desejável, igual precisaria ser para a pessoa olhar e querer comprar. Talvez eu estou colocando muita coisa no meu infoproduto e isso está sendo ruim. A pessoa está vendo o meu infoproduto como algo que ela vai demorar muito para ter um resultado. Ou tem muito conteúdo e isso talvez distancie a pessoa do infoproduto. E por último, a rotina de vendas. Vocês precisam ter uma rotina de vendas. Então, é igual eu falei para vocês aqui, vamos pegar esses três pontos essenciais e colocar na rotina de vocês. O que que eu posso fazer para gerar atenção, para ter confiança e converter? Então, entende que isso que eu falei para vocês fazerem essa semana é a gente estabelecer uma rotina de venda. Eu olhar para os objetivos, para o planejamento, qual que é o meu objetivo do mês? De faturamento, de número de clientes, seja mães, alunas para o infoproduto, não importa. E aí eu vou pensar que ações eu vou fazer, talvez, poxa, eu quero ter uma maior quantidade de vendas, então eu talvez vou ter que falar mais vezes no meu Instagram sobre o meu produto. Talvez eu vou ter que fazer outras ações que vão além da produção de conteúdo, eu vou ter que, sei lá, fazer uma aula, fazer uma live, trabalhar com uma isca digital, pensar em outras ações. Eu não estou falando específico de venda também, porque assim, gente, a gente tem várias estratégias de venda. Só que a gente tem que olhar para o teu infoproduto para saber qual é a melhor estratégia. Não é a mesma estratégia que eu aplico para vender uma mentoria, não é a mesma que eu faço para vender um e-book de R$ 50. Então, eu preciso entender qual é o meu produto, como que está a minha gestão de tempo e qual é o meu objetivo de venda para eu pensar em estratégia de venda, tá? Alinhadas com o meu infoproduto e com a minha persona, claro. Eu sei que eu já trouxe um exercício rápido para vocês colocarem em prática essa semana, pensar em atenção, confiança e venda, mas é isso para complementar. Como será a minha organização de conteúdo da semana? Como que está organizado as minhas ações para gerar atenção, para gerar confiança e conversão? Bianca, não pensei em nada. Então vamos lá, a gente tem tempo, hoje é segunda-feira ainda. A gente tem tempo para fazer isso. Qual é a minha transformação? Como eu vou mostrar a transformação do meu infoproduto essa semana? Pensa no teu infoproduto. Qual transformação que você pode mostrar? Eu posso pegar esse entregável aqui, Bianca, e gerar essa transformação, mostrar para elas a transformação. Eu tenho sei lá, um kit de documentos editáveis para as psicólogas. Conta para elas como que otimiza o tempo delas tendo esse pack. Isso encurta o caminho dela na elaboração, talvez, de um relatório, de uma anamnese, faz ela construir melhor o raciocínio clínico. Então, essa é uma transformação. Qual convite eu vou fazer para ela conhecer mais meu infoproduto? Pode ser uma narrativa, um post, uma levantada de mão. Uma levantada de mão, um exemplo de levantada de mão é talvez você fazer uma enquete sobre um pilar do teu infoproduto, sobre uma dor, um desejo da tua persona. E se ela sinalizou que ela quer resolver aquele problema, ela levantou a mão para você. Então, te gera a oportunidade de chamar ela no direct. E aí entra aqui com esse último. Qual é o meu próximo passo para gerar conversas no direct? Gente, venda é conversa, é comunicação. É gerar conexão, é você conhecer a pessoa, entender o que ela precisa e mostrar como você consegue ajudar. E se eu não busco conversar com as pessoas através do digital e através do direct, é difícil isso acontecer. Então, vocês precisam colocar na rotina de vocês, gerar conversas, conversar com as pessoas, fazer perguntas, entender, para entender como você pode ajudar, como o teu infoproduto pode ajudar. Faz sentido? Me contem aí. Quem que vai aplicar agora esses pontos? Jaque, bora aplicar, Jaque. Eu sei que a Jaque tem infoproduto, a Tawane, Isa, você também, você já pode fazer isso. Você está num ótimo momento para gerar.
antecipação gera desejo, você, não sei, o ticket do teu infoproduto, enfim, mas você pode ter uma lista de espera. Então, para quem já tem infoproduto e para quem já está estruturando, todo mundo já pode fazer isso aqui. Posso trazer uma lista de espera, posso trabalhar com narrativas. Se eu tenho um produto de alto valor, eu posso ter um formulário de aplicação. Perfeito, Jaque. Gente, fez sentido? Contem aí para mim no chat. Espero que vocês tenham já alinhado e desenhado estratégias para vender na recorrência. Gente, não existe receita pronta, não existe fórmula mágica. É fazer o que tem que ser feito e pronto. Pensar como empresa, não pensar como renda extra, porque se a gente pensa como renda extra, a gente não dedica tempo, não dedica o que precisa ser dedicado, tá? Então, de fato, é fazer o que precisa ser feito. Poxa, eu quero conseguir isso, Bianca, eu quero construir autoridade, eu quero ter tantos números de clientes, eu quero ter X faturamento, esse é a minha meta, meu objetivo. Então, é a gente fazer o básico bem feito e depois a gente ir trazendo estratégias mais complexas, que eu digo mais elaboradas, para você ir intensificando as suas vendas e tendo cada vez mais recorrência e tendo cada vez mais escala. Beleza? Bora colocar em prática então, gente, ó, obrigada pela participação de vocês, tá? Vamos fazer assim? Vou liberar o mapa mental para vocês da aula, para quem quiser. Me chama lá no Insta, vai lá no meu direct e fala, Bia, tava na aula do Papo de Carreira, que eu mando o mapa mental para você. Combinado? Vai lá no meu Instagram e me chama lá no direct, tá bom? Ó, beijo, obrigada pela participação de vocês e ó, mão na massa que vai dar resultado, eu tenho certeza, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.